Putz, o que é o League of Legends? Eu falaria que é um xadrez dinâmico. O Conde perde metade da vida automaticamente, mas já parte pra cima do Wolf. O Xen se aproxima, não tem manter a união pra cima dele. O Wolf ainda pode ser eliminado, o Peg vira o grande alvo, o Xen também pode cair. Neutralizado! Bom, League of Legends é mais ou menos como um xadrez, um pega-bandeira, mais ou menos falando. Por ali é o que parece. Olha, foi pra cima, é o momento, é pra acabar! Todo mundo pra cima dele, Yang mitológico! O League of Legends é um jogo de estratégia, então você tem um passo a passo a se seguir. E é um jogo que ele consiste em você destruir a base do seu inimigo. Para você chegar lá, você tem que eliminar as tropas do seu inimigo e destruir as torres até você chegar no Nexus, que é como se fosse a fonte da vida do jogo. Então, basicamente, é um jogo de estratégia que cada um tem a sua função dentro dele e que se você exercer a sua função bem, você vai conseguir vencer. Roubou o dragão! É incrível! É o revolta! A luta prossegue! Já caiu dando agora na sequência! O time da K-Stars roubou o dragão ancião! Meu nome é Gabriel Enude, eu sou mais conhecido como Revolta. Eu sou jogador profissional de LoL, sou jungler e eu faço isso desde 2012. Basicamente, eu sempre fui muito apegado a jogos, eu sempre fui muito competitivo. Então, comecei a jogar LoL por conta dos meus amigos e eu acabei me destacando deles no ranking do jogo. Até que um dia me chamaram para jogar um campeonato em São Paulo e eu fiquei, cara, como assim? O que está acontecendo? Eu nem sabia da existência disso. Cheguei em São Paulo, eu vi que eu estava jogando para 500, 600 pessoas naquela época. Eu falei, uau, eu realmente não achava que isso era possível. E foi aí que eu comecei a pesquisar que na Europa, nos Estados Unidos já era algo que estava crescendo bastante, na Coreia já era algo consolidado há alguns anos. Então, eu decidi chegar para minha família e falar que eu queria seguir isso como minha carreira. I'm Alexander Heibel. I go by the nickname Abaxial, but usually just Alex. I'm a League of Legends coach, currently working with Keyed Stars. Before that, I was with INTZ Esports, former Brazilian champions, and for a short time was with Team Solo Mid in the United States. I've been doing this for a little over 2 years now. I became a League of Legends coach, first by being a solo queue player, then I transitioned into being a writer. I bit of a journalist, did some interviews, did some analytical articles. Eventually I tried to make the leap into coaching. Took me a couple months, but eventually I was able to do it. Well, it wasn't really a planned thing. It was mostly INTZ had been searching for a coach, and my name eventually came up from all their asking around. But it wasn't, a very planned meeting. It just kind of happened. Meu nome é Murilo Alves, eu tenho 23 anos, jogo League of Legends desde 2011 e já estou no cenário então há um tempinho. Sou mid laner da Cade e jogo profissionalmente. Bom, desde pequeno eu gostava muito de jogar videogame com primos, amigos. Minha casa sempre foi tipo o point da galera pra se reunir. E eu sempre joguei, aí eu mudei pra jogar em jogos de computador. E quando isso aconteceu, eu joguei um jogo chamado Ragnarok por 5, 6 anos e cansamos de jogar esse jogo, meu grupo de amigos. E então a gente mudou pro League of Legends e começamos a jogar campeonatinhos para ganhar pontos dentro do jogo, para ganhar R$50, coisas assim. E quando fui ver, eu já estava envolvido para jogar o primeiro campeonato brasileiro em 2012. Meu nome é Lorenzo Costa Jung, eu tenho 17 anos e eu sou Strategic Coach da K-Stars. Acho que como todo mundo no esportes, a gente começa vendo realmente jogos, daí a gente cria um interesse, mas como eu entrei para o cenário profissionalmente foi através de uma aplicação que um time fez. Eu acabei fazendo um teste, eles gostaram do documento que eu fiz e eu acabei entrando na equipe assim.
Obviamente que essa questão, por exemplo, do apego, hoje o eSport ele não precisa tanto da ESPN para existir, né? Ele não precisa de nenhuma emissora para existir, na verdade, porque ele já existe digitalmente. A questão é como a gente pode tornar isso maior e como a gente pode dar um respaldo, né? Quando a gente fala de ESPN, não existe uma emissora melhor para chancelar uma técnica esportiva do que a ESPN, certo? Não só no Brasil, mas de maneira internacional também. Então, uma das coisas é engrandecer, trazer um público novo, talvez um público mais velho também, quem sabe, e dar a chancela de esporte para o eSport. Falando nisso, é muito legal a gente falar também que a iniciativa de esportes ela nasceu no Brasil. Ela começou no Brasil e depois ela foi para fora. Então a ESPN americana viu o nosso projeto e depois lançou o deles. Nós é primeiro, moleque. Doideira, moleque. Cara, tá não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá em franco crescimento. No Brasil a gente pode ver ESPN, Sport TV, Esporte Interativo, todas essas televisões que são conhecidas pelos esportes tradicionais, abrindo espaço para o esporte. A ESPN está até bancando campeonatos de League of Legends, Counter-Strike, então está um crescimento absurdo, tanto é que, além desses sites profissionais, a gente tem, desses veículos maiores, a gente tem os sites que são dedicados a isso e que também estão crescendo bastante. A rotina nossa na Game House, a rotina de um jogador profissional, a gente acorda um pouco mais tarde do que o horário normal, a gente acorda umas 10, 11 horas da manhã, e a gente tem o nosso primeiro treino 1 hora da tarde, em que a gente marca com outro time para desenvolver as estratégias, etc. E esse treino geralmente dura da 1 da tarde até umas 9 horas da noite. Depois disso, fica meio que livre, entre aspas, porque todo mundo acaba jogando um pouco mais ou acaba fazendo live stream, que é uma coisa que dá uma boa parte da renda do jogador profissional hoje em dia. Mas geralmente é isso, a gente fica acordado até mais tarde, 2 da manhã, às vezes jogando, vendo um filme ou fazendo live stream. Cara, morar numa game house é uma das experiências mais bizarras que eu já vivi na minha vida, porque é difícil você imaginar você morar no lugar onde você trabalha. E isso é um processo que está sendo desenvolvido ainda. As organizações dos times ainda estão pensando em maneiras de separar o lugar de viver e o lugar de jogar. E você não sabe como as pessoas se portam no dia a dia, as manias delas, se você vai gostar, se você não vai gostar. E você é obrigado a estar ali com aquelas pessoas. Você meio que não escolhe quem está ali, sabe? Well, the dynamic is dynamic. It changes. Players have ups and downs in their career, which correspond to their mental state. Sometimes, they feel like they're playing really well. They feel really confident. They feel like they can play a lot and work hard. Other times, motivation goes down a bit, and my role changes with that. It is a lot more individualistic. League of Legends is a 5 versus 5 game, but individual identity is still very important. Acho que a parte mais difícil de comandar uma equipe, também uma das partes mais difíceis de socializar de um modo geral, é realmente dar um feedback construtivo e produtivo. Porque você não pode só falar pro cara, pô, você está fazendo isso errado. Não, você tem que chegar pro cara e falar, você está fazendo isso errado, é assim que você corrige e você não precisa se preocupar tanto com isso, você vai conseguir. Olha, quem abre o segundo dia aí com SKT e TSM é a nossa dupla de narração Toboco e Tichinha. Uma boa tarde para vocês. Sou o Diego Pereira, mais conhecido como Toboco, sou narrador de League of Legends, narrador do CBLOL e tenho 28 anos. Meu nome é Guilherme, eu sou mais conhecido como Tichinha, eu tenho 26 anos e hoje eu sou comentarista de esporte. Foi uma coisa engraçada porque eu tinha um time de League of Legends que chamava XP, que depois virou a PEN, né? E aí no meio desse caminho eu falei, poxa, tem um modo espectador, né? Recente tinha lançado o modo espectador do LoL. Falei, ninguém tá narrando meu time, então eu vou narrar. E aí começou numa brincadeira, que de brincadeira virou trabalho e hoje é meu emprego. Uma situação bem engraçada porque eu queria ser jogador de esporte, sempre fui viciado em computador e tal. E acabou que eu era tão ruim para ser jogador de esporte que um dia precisava de alguém para ser comentarista. E aí eu falei, vou testar, vou aceitar o convite. Aceitei, fui sendo e acabou dando certo e eu virei meio por acaso assim um comentarista.
Eu considero a narração brasileira, modéstia à parte de todos os narradores que a gente tem, eu acho a melhor do mundo. Não tô falando só por mim, tô falando por todos, pelo Shep, pelo Gruntar, tem os narradores CSGO, que tem o Bida também, o Gordox. Eu acho que a gente faz uma emoção diferente. Eu sinto que a gente dá muita vida na narração. Right now, Mason would have an unfair to two, but he's been dead, so this is in vision of Flash Wolf. They're trying to collapse. 가져 나로 이거 그냥 질 리가 없죠. 자, 바로 먹습니다. 바로 먹었어요. 우리 팀 먹었어요. 바로 먹고 바로 싸움보죠. Já, o que parece, já é um double kill para o Soas. Ele continua por ali, vai segurando o máximo que pode. O foco é simples, vem pro triple, vem pro quadra, será que tem penta? O NL é o foco e tá aí! Pentakill do Soas! Então eu considero assim os narradores brasileiros os melhores do mundo, não só no esporte, como também no futebol, no vôlei e outros esportes tradicionais. Por mim, eu vou ficar no LoL até morrer, porque é a minha grande paixão. Comecei no LoL e se der, quero morrer no LoL, porque o que eu amo é o League of Legends, é tudo que eu consegui na minha vida, emprego, situação financeira, até minha esposa, conheci tudo pelo League of Legends, tenho realmente minha gratidão, amo o que eu faço, então, na minha opção, se eu pudesse escolher, que o LoL, se o LoL for durar para sempre, eu quero estar sempre junto com o LoL. Eu garanto pra você que tem horas que eu não quero ficar em casa jogando, mas eu sei que, no fundo, é o melhor. Pra mim é o que eu faço pra viver e eu tenho que vencer, eu tenho que ser muito bom. Então às vezes eu falo, nossa, queria muito, sei lá, dar uma volta ali na rua, mas eu vou ficar mais uma hora aqui pra jogar mais, pra me dedicar mais. E a questão do vício é realmente uma coisa preocupante, mas hoje em dia o pro player não tem essa de vício, a gente faz porque a gente ama.